Hoje, as suas substituições foram mais pensando em ganhar o jogo ou em não perder? E por que que o desempenho do time hoje foi tão distante do estilo Fernando Diniz, fazendo o torcedor lembrar até mesmo o desempenho que o Vasco tinha com seus últimos treinadores? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a distância, começar pelo final, a distância ela é por conta da falta de tempo mesmo. A gente aprende a jogar assim. Quando vai no jogo tem dificuldade, aí você vai corrigir o que aconteceu no jogo, que podia ter jogado melhor, podia ter jogado melhor. O Fluminense exerceu uma pressão alta interessante. Se a gente tivesse com mais tempo de trabalho, vocês vão ver que quando tiver coisa parecida a gente vai conseguir sair com mais facilidade. A ausência do Felipe Coutinho, já uma peça que mexe e já compromete um pouco, porque principalmente nessa fase inicial as informações elas são praticamente majoritariamente para os jogadores titulares. Então foi isso. E foi um jogo, no primeiro tempo, mais equilibrado. No segundo tempo, a gente acabou depois com as trocas, quando entrou o Adson e o Lucas Freitas. A gente começou a ter um pouco mais de controle. Aí depois a gente teve que começar a mexer de novo. A gente perdeu um pouco de organização. E o Fluminense teve um predomínio, jogou um pouco mais no nosso campo. Em relação às trocas, eu botei, na realidade, eu fiz as trocas. Na primeira troca que eu fiz, eu já deixei o time parecido com o que vinha jogando, então não foi uma coisa para perder, mas pelo contrário, não faz parte de mim. Se a gente iniciasse, se precisasse, tinha uma opção de até de recuar o Hugo Moura e botar o Adson, mas a gente fez o primeiro gol, depois o jogo ficou empatado, esperei para ver como é que o time ia se comportar. Mas eu fiz uma troca primeira do zagueiro pelo zagueiro, porque o Luiz ele estava saindo muito à caça, ele estava amarelado já, e também tinha um pouco de receio dele ser expulso. O Lucas Freitas é um jogador um pouco mais experiente, que vinha jogando até então, antes da minha chegada, é um jogador que eu gosto também. E tirei o Matheus Cocão, que também estava amarelado, e botei o Adson. Então o time ficou com as características já mais ofensivas. E depois eu coloquei o Paulo, nas trocas eu coloquei o Paulinho, e na verdade o Paulinho era para ter entrado no lugar do Nuno Moreira ali. Não era para ter entrado no lugar, ele falou o nome e segundo ele o quarto árbitro entendeu errado. Que a gente ia fechar um pouco mais o meio, ele ia ajudar um pouco mais, que é o lado forte do Fluminense, que é o lado direito, e com liberdade para dar volume no jogo. E aí o Tietê pediu para sair, estava cansado, a gente colocou o esforço, porque tinha saído o Hugo Moura, que não era para ter saído. As trocas foram essas. Boa noite, Diniz. Rodrigo Campos, TV Brasil, Rádio Nacional. Eu sei que você vai falar muito ainda nessa coletiva sobre esse jogo de hoje, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para aprofundar mais um assunto que é de interesse de todo vascaíno, que é o momento do Vasco da Gama. Engana-se quem pensa que o Fernando Diniz estuda futebol dia e noite após ter sido treinador. Não, e eu sou testemunha disso, que eu lembro de você no final da carreira como jogador já estudando táticas de futebol. Por isso que eu fico bem à vontade para te perguntar o seguinte: ao contrário do que diz o presidente Pedrinho, que o Vasco está entre os 8 melhores do futebol brasileiro, 95% das outras pessoas que eu conheço e que conhecem futebol, inclusive cronistas esportivos, dizem que com esse elenco o Vasco vai brigar até o final para não cair, para não passar vergonha. Gostaria de explorar o seu conhecimento e a sua sinceridade para dizer, 25 de dezembro, dia de Natal, você vai agradecer por não cair ou vai lamentar por o Vasco não ter chegado numa situação melhor? Então, não tem promessas do que vai acontecer, mas eu estou nos 5%. Eu não estou no 95% que entende de futebol. Eu acredito no time que eu tenho, a gente vai trabalhar e vai melhorar. Então eu estou nesses 5% que não, embora eu estudo muito, talvez não conheça tanto, mas eu concordo com o Pedrinho. Não é questão de colocar o time, se é oitavo ou não. Eu não faço muito esse tipo de conta. Mas esse time, o início foi muito bom, sobre o jogo do Fortaleza.